Bom, vamos falar então sobre os métodos de coleta e de análise de plâncton. É óbvio que eu não vou falar todos os métodos de coleta e todas as técnicas de análise, né? Eu vou focar mais no que é mais usado, né? E o que provavelmente será a vida de vocês caso vocês decidam, né, fazer algo nesse sentido, trabalhar nessa área. Então, para a gente coletar organismos planctônicos, a gente utiliza basicamente 3 equipamentos, tá? Sejam eles ou fitoplâncton ou zooplâncton, tá? Primeiro é a rede de coleta, que a gente tem até exemplificada. Só um minutinho, deixa eu ligar minha lousinha. Só um minuto. Agora ligou. Que a gente tem mostrada aqui, né, que é a rede de coleta. Gente, meus gatos estão tocando terror aqui. Sai daqui! Sai daqui! Que esse é o formato, né, mais comum, tá? Essa rede cônico-cilíndrica, mas existem outros formatos, como bongô, redes duplas, né? Existem vários formatos, tá? Mais uma redezinha de plâncton básica é essa daqui, né? Uma rede de coleta. A gente pode usar garrafas oceanográficas, e existem várias, né? Sendo que 3 delas são as mais conhecidas. E bomba de sucção, tá? É como se fosse uma bomba d'água mesmo, que você bota um cano na água, aí a bomba puxa e a água sai do outro lado, tá? Eu já fiz algumas coletas com bomba. É uma técnica até bem bacana, dependendo do seu objetivo, mas a gente vai ver isso mais adiante. Bom, então dentre os 3, como eu falei, a rede de coleta é a mais comum, principalmente porque ela é a mais barata, tá? E ela é utilizada há muito tempo, há cerca de 2 séculos pelo menos a gente tem essas garrafas sendo utilizadas aí. Antigamente, né, eles faziam essas redes aqui com seda, né? Mas atualmente o tecido que é utilizado é o nylon, porque é mais fácil ter uma porosidade mais regular neles. As redes, elas possuem várias variações, né? Elas podem ter esse diâmetro aqui, né, diferente, eles podem ter esse comprimento aqui diferente, tá? A abertura dessa rede, dessa malha de nylon, ela pode ser diferente também, pode ser um nylon mais aberto, um nylon mais fechadinho, tá? Então, existem essas variações principais nessas redes de planta. No final, né, de toda a rede existe um copinho terminal, que é o que a gente chama de copinho coletor, né, ou copo de amostras, tá? Ele é um copozinho de PVC normalmente, mas ele também tem uma telinha que tem que ter a mesma abertura de malha da rede, né, da malha que foi feita a rede, tá? E nesse copinho no final, deixa eu voltar no slide anterior para ver se dá, ó, ele fica bem aqui no final. É esse copinho que fica aqui no final que vai reter tudo que foi filtrado aqui por essa rede, né? Todo o material coletado vai ficar retido, então, nesse copinho. Com relação às garrafas oceanográficas que eu falei para vocês, as mais comuns, né, são as garrafas de Van Dorn, a de Ninskin, a de Nansen, tá? São as 3 mais famosas. E todas elas têm a mesma finalidade, que é recolher volumes variados de amostras de água em diversas profundidades. A vantagem dessas garrafas é que, tipo, se eu quiser coletar a 20 metros, é só eu lançar essa garrafa acoplada a um cabo a 20 metros e eu consigo fazer a coleta naquela profundidade, tá? Os volumes dessas garrafas variam entre 5 e 20 litros aproximadamente, então dá para coletar grandes volumes de água, mas mesmo assim, né, já é uma quantidade boa.
E essas garrafas, quando a gente joga elas dentro da água, né, acopladas num cabo, e normalmente o cabo é marcado metro por metro, assim a gente consegue saber em qual profundidade, né, eu vou jogar ela desce aberta. E aí, por esse mesmo cabo que ela está presa, eu jogo um aparatozinho chamado mensageiro. Esse mensageiro vai descer pelo cabo, vai bater numa espécie de gatilho ali, e esse gatilho vai promover o fechamento dessa garrafa com a água que foi coletada naquela profundidade que ela está. Bom, essas são as duas outras garrafas, né? Temos a garrafa, essa primeira aqui, que é a garrafa de Van Dorn, que ela é bem parecida com a garrafa de Ninskin, tá? Mas tem algumas peculiaridades, mas também tem o mesmo sistema de fechamento por mensageiro. E a gente tem também aqui a garrafa de Nansen, tá? A garrafa de Nansen, ela tem uma vantagem, que ela tem esses espaços aqui onde a gente pode acoplar alguns equipamentos, né? Como equipamentos para medir a temperatura, né? Um termômetro que a gente chama de termômetro de inversão. A gente pode acoplar outros tipos de equipamento aqui, como por exemplo para medir pressão ou outros parâmetros, tá? Então, tem essa vantagem, tá? Né? De você poder, juntamente com a água, você conseguir coletar os parâmetros. Porém, o volume, né, dessa garrafa aqui é muito pequeno, tá? Eu acho que a garrafa de Nansen, ela não tem capacidade nem para 1 litro, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que ela não tem. Eu tenho uma garrafa dessa no laboratório, é óbvio que danificada, né? Mas para vocês verem e tal, quando a gente começar nossas aulas no laboratório, eu vou mostrar para vocês, então para vocês verem é tranquilo. E ela também, né, tem um acionamento, né, o seu fechamento acionado por um mensageiro, tá? Então, né, além da rede e das garrafas, né, a gente tem as bombas de filtração não é nem filtração de água, bombas mesmo para puxar a água. E com as bombas, né, a gente também pode escolher algumas profundidades. É óbvio que não podem ser profundidades muito grandes, porque tem o próprio problema da força da bomba, né, de não conseguir puxar de profundidades muito grandes, tá? Porém, é a técnica menos utilizada, porque a água é puxada com muita força, né? Então acaba gerando muita turbulência dentro do tubo, né? E também dentro da própria bomba, né? Porque a água passa por dentro da bomba. E se a gente tiver nesse plâncton aí organismos mais sensíveis, como organismos gelatinosos, né? Quitenóforos ou quinidários, a gente pode ter um problema deles se danificarem, tá? Bom, então aqui a gente tem diversas estratégias, né, de amostras, e cada estratégia de amostra dessa vai depender do que a gente quer coletar, né? Por exemplo, se a gente quer coletar aquele plâncton que é muito pequenininho, que está ali no tamanho de picoplâncton, que é onde a gente tem a maior parte dos vírus, né? Ou no nanoplâncton, que é onde a gente tem a maior parte das bactérias, né? Ou a gente usa as garrafas oceanográficas, né? Que pode ser Ninskin, Nansen ou Van Dorn, ou então a gente faz uma filtração, tenta coletar a água e filtra em filtros bem fininhos que vão reter esses indivíduos, tá? Já se a gente quer pegar, né, o microplâncton, aí o microplâncton, o macroplâncton, qual é o outro? Microplâncton, eu esqueci a outra classe. Mas os plânctonzinhos que vão de micro pro macro, né, a gente daí já pode usar as redes de plâncton. O que vai diferenciar? Se eu quero pegar um plâncton que é menorzinho, que é o plâncton, que é o microplâncton, eu vou usar
redes com a abertura da malha menor. Por exemplo, uma rede com abertura de malha de 20 micrômetros. Porém, se eu já quero pegar o zooplâncton maior, eu posso usar uma rede de plâncton ali de 100 micrômetros de abertura ou até maior, tá? Então, tudo vai depender do meu objetivo, do meu estudo. Se eu quiser coletar fitoplâncton, eu sei que o fitoplâncton é menor do que o zoo. Então, eu vou ter que usar uma rede que tem a malha bem fininha. Só que eu não vou deixar de pegar o zoo. Eu sempre vou... O zoo vai estar acompanhando ali, porque ele vai ser pego. Agora, por exemplo, eu só quero pegar zoo. O zoo maior. Então, se eu pegar uma rede com a malha de 100 micras, eu já elimino o plâncton, porque o plâncton vai passar pelos buracos, que ele é, desculpa, o fitoplâncton, que ele vai passar pelos buracos porque ele é menorzinho. E aí eu tenho uma amostra mais limpa, né? Então essa é a desvantagem, às vezes, da gente usar uma malha muito pequena, porque ela não é muito seletiva, ela vai pegar tudo que não vai passar, né, pelos buraquinhos dela, tá bom? Bom, vamos falar especificamente da coleta do zooplâncton, né? A forma mais comum da gente coletar é com a rede de plâncton, tá? O plâncton, desculpa, as redes, como eu falei para vocês, elas têm diferenças com relação a esse diâmetro do aro aqui, com relação a esse comprimento dela, tá? E com relação à malha, né? A abertura dessa malha aqui. Tá? Então, as partes básicas, né, de uma rede de plâncton é o cabo de reboque, que é o cabo que vai ser puxado. Temos os cabos mesmo que sustentam, né, a rede, um aro metálico, o corpo da rede, né, sendo que a rede é feita em malha de nylon. A gente tem o copo coletor e temos o encaixe do copo coletor. E assim, como que eu faço para escolher, né, as características da rede correta? Depende do meu objetivo. Se eu quiser, por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando no oceano aberto. O oceano aberto é um ambiente que ele a densidade de organismos não é muito grande, de plâncton não é muito grande. E o plâncton, como a gente viu, né, na questão de cadeia alimentar, tal, ele é menor, ele é pequeno. Então, se eu quiser coletar zooplâncton, né, a partir do protozooplâncton, meu protozooplâncton já é pequeno. Então, eu vou usar, né, uma malha de 20 micras, tá? Eu vou pegar uma rede muito grande, porque é um ambiente com pouca densidade dos organismos. Então, eu vou pegar uma rede longa e principalmente uma rede que tenha uma abertura, um diâmetro bem grande, para eu poder pegar para filtrar bastante água, né? Então, todas essas características aqui dessa rede serão definidas de acordo com os meus objetivos, tá? E, né, como eu falei, essa abertura da malha aqui, ela vai fazer a seleção dos organismos que eu vou pegar por classes de tamanho, sendo que aqui a gente tem as principais classes de tamanho do plâncton, né? Que é microplâncton, mesoplâncton, macroplâncton, megaplâncton. Aí abaixo disso a gente tem o nano, que é o nanoplâncton, que é onde a gente tem a parte das bactérias. O picoplâncton e o fentoplâncton, que a gente tem ali a parte mais de vírus, né, de organismos bem pequenos ali naquela escala de nanométrica para baixo, tá? Bom, com relação ao uso das redes de plâncton, existem dois problemas básicos, tá, que precisam ser evitados. Primeiro é a extrusão e segundo é a colmatagem. O que é a extrusão? A extrusão, ela pode acontecer por dois motivos. Ou porque você escolheu uma rede com uma malha maior, né, uma abertura de malha maior do que seria o adequado, ou quando você faz arrastos com uma velocidade muito grande. O que é a extrusão? É quando aqueles organismos que você quer,
eles vão passar pelos buraquinhos da malha. Eles não vão ficar retidos, eles vão passar, tá? Então isso é o que a gente chama de extrusão. O outro problema que a gente tem é o oposto, é a colmatagem. A colmatagem, ela é como se fosse o entupimento dessa malha. E ela acontece principalmente quando eu tenho uma malha muito fininha e acabo coletando num lugar onde existem muitas partículas em suspensão, né? Pode ser partículas orgânicas ou inorgânicas, mas essas partículas acabam entupindo a malha, ali a rede, né? E dessa forma ela não vai fazer uma filtração adequada, tá? Outra coisa que também precisa ser evitada é o que a gente chama de avoidance. É como se fosse uma fuga assim do plâncton. E isso acontece normalmente quando eu tenho uma malha pequena, muito fina, e eu tenho uma velocidade de coleta muito pequena. A velocidade é baixa. Daí eu permito que os organismos do plâncton consigam meio que fugir ali e não serem filtrados, tá? Mas os principais problemas são esses aqui, a extrusão e a colmatagem. Bom, existem 3 formas da gente arrastar essas redes de plâncton. Primeiro, a gente pode fazer um arrasto vertical, que é esse arrasto que está definido aqui, né? Onde eu jogo a minha rede de plâncton. Ela tem um peso, com certeza aqui, um chumbo, alguma coisa assim. E aí eu jogo na profundidade que eu quiser e daí eu vou puxando ela e ela vai coletar, vai filtrar a coluna d'água nesse sentido vertical. A outra forma é o arrasto oblíquo. O oblíquo, eu vou parar meu barco num lugar, tá? Lembrando, essa daqui faz com o barco parado, tá? O barco parado. Essas outras duas aqui com o barco em movimento. Na oblíqua, eu vou parar o barco e vou jogar minha rede no fundo. Puf, ela também tem um chumbo aqui para ela ir pro fundo. Fundo não necessariamente, mas na profundidade que eu quero. Daí o que eu vou começar a fazer? Vou fazer o barco andar e à medida que ele vai andando, o cabo da rede de plâncton vai sendo puxado. Então, ele vai fazer uma coleta nesse sentido. Nesse sentido. Tá? Então, esse é o oblíquo. E aí, a gente tem o que é mais usado, que é o arrasto horizontal, que é o arrasto que a gente vai fazer. Esse arrasto horizontal, ele pode ser feito tanto na superfície, que é o que nós vamos fazer, como ele pode ser feito também na meia água, né? Um pouquinho abaixo da superfície. Quando é na superfície, eu tenho que normalmente botar uma boia acoplada aqui, nesse aro. Por quê? Para ela boiar, tá? Para ela ficar na superfície. Porque a rede, ela é pesada, ela vai para o fundo. Tá? Então eu normalmente faço uma boia. A nossa rede de plâncton tem uma boia super chique, que é uma garrafa de Coca-Cola, tá? Mas existem boias específicas, né? Mas aqui a gente se vira como pode. Com relação às velocidades, né, desses arrastos aqui, se a gente estiver falando de zooplâncton, a velocidade que a gente usa é mais ou menos uma velocidade entre 1,5 e 2 nós, tá? Ou, né, o que equivale de 1 a 2 metros por segundo. Mas se eu for coletar fitoplâncton, tá? Essa velocidade tem que ser menor. Por que tem que ser menor? Porque a minha rede tem uma malha mais fina, mais fechada. A malha tem uma trama mais fechada. Então, se eu não puxar devagar, a água ela não tem tempo para passar pela malha. Ela vai sair por onde ela está entrando, vai sair pela abertura. Então, eu tenho que puxar mais devagar, justamente por causa dessa malha mais fechadinha. Bom, eu vou dar alguns exemplos de experimentos aqui. Como eu falei para vocês, né, eu escolher a minha rede vai depender muito
é do tipo de e o tipo de rebocador, né? Como que eu vou puxar essa rede, vai depender muito dos meus objetivos. Aí eu tenho um exemplo aqui. Por exemplo, se eu quiser coletar microzooplâncton, que são esses indivíduos que estão nessa faixa de tamanho de 20 a 200 micras, tá? Para coletar o microzooplâncton, o ideal, né, é que eu pegue logo da classe do menorzinho para o maior, né? Então eu já vou escolher essa malha de 20 micras, tá? Pego uma rede ali que a abertura é em torno de 20 centímetros de diâmetro. E eu posso fazer, né, nesse caso, decido fazer qualquer tipo de arrasto. Aqui eu botei um vertical, um oblíquo, mas eu posso fazer qualquer um, tá? Os arrastos, normalmente, eles têm duração entre 1 e 5 minutos, tá? Isso vai depender do quê? Se você quer, principalmente das características do ambiente. Se for um ambiente que a gente sabe que a densidade de plâncton não é muito alta, eu posso aumentar esse tempo aqui e fazer um arrasto de 5 minutos. Se for um lugar onde a densidade de plâncton é muito alta e se eu arrastar por muito tempo, eu vou pegar muitos indivíduos e vai ficar muito poluída a minha placa para eu ler, então eu posso fazer de 1 minuto. Quando eu trabalhava na marinha coletando plâncton, o nosso arrasto lá era de 2 minutos, tá? E é um tempo que eu acho super razoável. Aqui, normalmente eu faço arrastos de 1 minuto porque a nossa água tem muito sedimento, né? Então, eu não faço arrastos muito longos. Aí eu dou um outro exemplo aqui. Se eu quero coletar o mesozooplâncton, ele já é o zooplâncton maior. Deixa eu pegar aqui o tamanho dele, mesozooplâncton. Ele vai de 200 micras até 20 milímetros. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar, posso usar uma malha com abertura de 100 micras, posso usar até uma de 200, mas eu vou pegar uma de 100 micras para garantir. Vou pegar uma com um diâmetro de 50 centímetros e também vou ajustar o meu arrasto entre 1 e 5 minutos, tá? Posso fazer o arrasto que eu quiser, nesse caso aqui eu falei o horizontal. Mas o que é mais importante é definir o tamanho da malha e a abertura da rede e o tempo de arrasto. Por quê? E como, né? Não só por quê, como. Por quê? Pra gente evitar aqueles problemas lá de extrusão com matagem e da evasão, que é a fuga, né? Mas de acordo principalmente com as características do meu ambiente, né? Se for um ambiente que a densidade é muito alta, eu faço arrastos mais curtos. Se for um ambiente onde a densidade é mais baixa, eu faço arrastos mais longos, tá? E se eu quiser fazer uma análise quantitativa, né? Qual a diferença da análise qualitativa para quantitativa? A análise qualitativa, ela só vai me dizer que naquele local que eu coletei, vai ter copépode, vai ter poliqueta, vai ter gastrópode, vai ter decápode, só vai me dizer o que tem. Na quantitativa, ela além de me dizer o que tem, ela vai me dizer quanto tem por volume de água, por metro cúbico. Então vai me dizer, olha, nesse ambiente aqui tem em média 3.000 copépodes por metro cúbico, tem 5.000 decápodes por metro cúbico, tem 100 poliquetas por metro cúbico, tá? Eu vou conseguir inferir mais ou menos o tamanho da população naquele ambiente, tá? Porém, para eu fazer uma análise quantitativa, eu tenho que saber quanto de água passou por dentro da minha rede. Quantos litros de água ou quantos metros cúbicos de água essa minha rede filtrou. E como que eu faço isso? Usando esse equipamentozinho aqui, chamado de fluxômetro, tá? Esse fluxômetro, só que assim, ele não te dá essa medida de metro cúbico logo de cara, não. Tem que fazer um monte de conta, que
que é o que a gente vai fazer na aula seguinte, tá? Ele vai girar. E ele tem um mostrador aqui, ó, que vai mudar essa numeração à medida que essa hélice gira. Ele fica acoplado aqui, a água passa e a hélice vai girando. E aí ele vai marcando um número de rotações. Tanto que eu tenho que, antes de botar na água, eu anoto o valor, e depois de botar na água, eu anoto o valor também, e aí eu faço a diferença para saber quantas rotações aconteceu, tá? E aí, com esse número de rotações, mais informações com relação ao diâmetro da abertura da rede e o tempo de arrasto, eu consigo decidir, eu consigo saber quantos metros cúbicos foram filtrados pela minha rede. E aí, a partir deste dado, eu consigo, então, fazer uma análise quantitativa. Bom, depois que a gente coleta o plâncton, a gente tem que dar um jeito de conservar essas amostras, né? Normalmente, a gente coloca essas amostras dentro de potes plásticos, tá? Só que assim, se eu quiser verificar esse plâncton vivo, eu tenho que correr para o laboratório. Por quê? Eles são organismos vivos e são organismos heterotróficos. Então, são organismos que vão consumir o oxigênio que tem na água, né? Então, se eu não fizer isso rápido, o que vai acabar com o oxigênio do meu pote? Vai acabar. E aí, todo mundo vai morrer, tá? Então, se eu quero visualizar eles vivos, eu tenho que correr. Mas, normalmente, a gente não visualiza o plâncton vivo, tá? Normalmente, a gente visualiza o plâncton fixado, tá? E é importante que essa fixação, ela aconteça pouco tempo após a coleta, para que os organismos não comecem, por questões do estresse, né, da coleta e de estar num pote, né, não modificar a sua morfologia, a sua fisiologia, tá? Então, o ideal é que a gente fixe imediatamente após a coleta, tá? E a gente tem duas formas de fixar o plâncton. Primeiro, são os métodos físicos e segundo, os métodos químicos. Os métodos físicos são a resfriação ou congelamento. Resfriamento, né? O resfriamento ou congelamento. O resfriamento, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o metabolismo desses organismos, eles vão consumir menos oxigênio, então eles vão viver mais tempo ali, tá? Mas não muitos também. E aí, se a gente congelar, todo mundo vai morrer, né? Mas eu posso ter problemas. O congelamento, como a gente sabe que a água, quando congela, ela expande, e esses organismos, muitos são compostos por uma quantidade muito grande de água, né? Normalmente os organismos, eles ficam completamente danificados, tá? Então, por isso, a gente usa, né, os métodos químicos como métodos preferenciais, tá? É a forma, né, mais eficiente, mais utilizada, causam a morte instantânea dos organismos, tá? E não mudam muito as características dos organismos, podendo essas amostras serem guardadas por muitos anos. Bom, a substância química que a gente mais usa é o formol, né? O formaldeído, porque ele é barato e ele é eficiente, né? Normalmente a gente usa uma concentração, eu uso a concentração de 4%, tá? Mais de 4, na literatura a gente vai achar de 4 a 10, mas para mim 4% já é o suficiente, tá? Entretanto, esse formol, ele não pode ser usado da forma pura, né? A gente tem que neutralizar esse formol, porque ele, as características ácidas dele vão afetar principalmente os organismos do plâncton que têm estruturas compostas por carbonato de cálcio.
Então, para a gente não gerar danos nesses organismos, a gente precisa neutralizar esse formol, ou seja, botar ele num pH parecido com 7, ali perto de 7. E como que a gente faz isso? Usando vários tamponantes, né? Sendo que o principal deles é o bórax ou o borato de sódio, tá? Esse pelo menos é o que eu costumo usar, tá? Então, normalmente eu coloco ali no formol, né, o bórax, meço o pH até ele chegar no pH de 7, e aí eu posso utilizar esse formol para fixar meus organismos. Existe um outro conservante, que é o glutaraldeído, que é um conservante excelente. Ele não é tão agressivo como o formaldeído pra gente, né? Quem já ficou em lupa ali contando coisa, cheirando vapor de formol, sabe o quanto que é ruim, arde o olho, é muito ruim. Porém, o glutaraldeído, ele é muito caro. Então, né, não é tão utilizado por causa disso. Outra forma da gente conservar quimicamente as nossas amostras é utilizando o Lugol. Lugol é como se fosse uma tintura de iodo. Ele é iodeto de potássio, né? Ele é muito eficiente, porém ele acaba colorindo a amostra, colorindo os organismos. E às vezes não fica muito legal, tá? Temos também alguns corantes, como rosa de bengala, né, cloreto de mercúrio, mas o rosa de bengala deixa tudo muito rosa, e o cloreto de mercúrio ele é altamente tóxico e prejudicial para o meio ambiente. Então a gente fica com formol mesmo, que é o que a gente pode pagar e dar certo. Bom, com relação à triagem e à contagem do zooplâncton, para contar, né, e identificar o zooplâncton, a gente usa alguns equipamentos básicos, que é o estereomicroscópio ou lupa estereoscópica. A gente usa essa pipetinha aqui, que é chamada de pipeta de Stemple. A pipeta de Stemple, a gente vai ver no laboratório, tá? Eu tenho algumas pipetas dessa. Elas são uma pipeta que elas têm um volume definido já. As que eu tenho no laboratório são de 5 ml. As que eu usava na marinha era de 2,64 ml, tá? Mas as que a gente tem é de 5 ml. E elas servem para a gente tirar subamostras da nossa amostra, tá? Amostras menores, que a gente não conta o pote todo de plâncton. A gente conta somente alíquotas, tá? Então, essa pipeta de Stemple, ela nos auxilia a tirar alíquotas, tá, da nossa amostra. Aí a gente tem a placa de Dolphus, que também é um equipamento que eu tenho no laboratório. São umas placazinhas de vidro temperado, que elas são quadriculadas no fundo, e esse quadriculado é um alto relevo, né, sendo que cada quadradinho é meio fundinho, com as paredezinhas, tá? Isso faz com que, quando eu boto a minha amostra aqui, o plâncton vai todo pro fundo. Puf, o zooplâncton. E aí, para contar, eu tenho que movimentar a placa. Então, ele estando no fundo e dentro desses pocinhos, eu posso movimentar a placa, que os organismos não vão se mexer, tá? Não vão sair do lugar. Então, eu não corro o risco de contar no quadradinho do lado o mesmo organismo que eu já contei, tá? Outra coisa que não é obrigatória, mas pode ajudar bastante a gente, é o contador, né, manual. Esse daqui é um solitário, mas a gente tem contadores, né, que tem vários assim. Num só contador você tem vários, né, você pode colocar vários organismos. Mas quando não tem contador, eu usava contador às vezes quando eu tinha um indivíduo na minha amostra. Eu ia contar vários indivíduos, mas tinha um indivíduo, principalmente copépode, que tem bastante, que a concentração dele era tão grande que aí ficava melhor, né, ele contar no contador, e o outro a gente faz naquele métodozinho lusitano básico, né, de botar, sei lá, deixa eu botar cirrípede, poliqueta, copépode, de fazer o método lusitano dos quadradinhos, né? A gente faz isso, tá? É assim que a gente conta normalmente, tá? Papelzinho do lado e vai pá, fazendo os quadradinhos, tá? Então é assim que a gente faz. E outra coisa que é muito importante é o guia de identificação,
tá? Que ele pode ser físico e hoje a gente tem, né, com a nossa querida internet, temos muitos guias online. Bom, então aqui só pra deixar vocês felizes, muitas fotinhos, não vou explorar isso, até porque coloquei lá na atividade, lá no mural, o material da onde eu tirei isso. Então se vocês quiserem ver em detalhes, ler a legenda para saber quem é quem, né, vocês podem ver lá. Então aqui são vários organismos zooplanctônicos, né? Então só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como eles são, muitos deles, tá? Aqui temos a parte a maior parte aqui são águas-vivas, quinidários, mas a gente tem um quitenoforo, aqui tem um poliqueta, tá? Copépodes, sagitas, larvas de cefalópodes, gastrópodes, temos cracas, decápodes, poliquetas, aqui a gente tem também decápodes, temos pseudocordados, aqui uma oicopleura, aqui temos doliolidas, larva de briozoário, larvas de gastrópodes em geral, larvas de poliquetas, essas aqui são larvas de equinodermata. Aqui, né, o que a gente vê no microscópio, então é mais parecido com isso, né, o que a gente viu ali para trás são esquemas, né, mas no microscópio a gente vê mais ou menos dessa forma. E vamos para o fitoplâncton. Bom, o fitoplâncton, da mesma forma que o zoo, né, a gente coleta das três formas ali, que é com rede, que é com bomba e que é com as garrafas, tá? Sendo que as redes também são mais utilizadas, gente, porque são eficientes e são baratas, tá? Sendo que, como o fitoplâncton é pequenininho, as malhas que a gente usa podem variar de 5 a 20 micrômetros. Quais são as vantagens da gente coletar fitoplâncton com as redes? Primeiro, porque a gente pode filtrar grandes volumes de água, a gente pode ficar passando a rede ali várias vezes, né? Principalmente se a gente filtra muita água, a gente tem mais chance de pegar organismos mais raros. Ajuda, né, a concentrar algas que são maiores. A gente pode fazer lançando, ou seja, joga e puxa, ou ter um barco para ficar rebocando, né? Sendo que as desvantagens é que a gente pode ter o problema de extrusão, porque o fitoplâncton é muito pequenininho. Então, tipo, se eu pegar ali uma malha de 20 micrômetros, eu vou perder essa galera que está nessa faixa aqui, né? Então, tem um pouquinho de problema com extrusão. Se eu colocar uma velocidade maior do que a adequada, eu posso danificar alguns organismos que são mais sensíveis. Ele é um método que é qualitativo, ele não é quantitativo, tá? Porque é muito difícil a gente estimar o volume filtrado, justamente porque a gente tem muito problema de colmatagem, tá? E, né, a velocidade desse arrasto tem que ser muito lenta, entre 0,2 a 1 metro por segundo. Com relação às garrafas oceanográficas, né, então são aquelas garrafas que eu falei para vocês que tem mecanismos de fechamento, que a gente aciona, né, quando elas chegam na profundidade que a gente quer. É a forma principal que a gente tem para coletar aquele fitoplâncton que é bem pequenininho, tá? Porque eles podem passar pela rede, né, podem se extrusar nas redes. Então, com a garrafa, a gente pode, né, pegar todos os organismos do plâncton, tanto o bacterioplâncton quanto o picoplâncton, que é aquele bem menor mesmo. Tem capacidades ali, né? Tem garrafas de 5 litros, de 20 litros, a de Nansen é menor o volume, tá? A concentração desse plâncton na rede se dá naquele copinho coletor. Aqui a gente tem que meio que filtrar eles ou deixar decantar pra gente ter o concentrado, tá? Com relação às vantagens, é fácil de operar,
tá? E as profundidades eu consigo definir elas com precisão, principalmente se eu marcar o meu cabo, né, de metro em metro. Vai coletar todo o fitoplâncton, né, desde o nanoplâncton até o fitoplâncton maior. Eu posso determinar vários perfis verticais, né, coletar em várias profundidades diferentes. E ela é quantitativa. Por quê? Porque eu sei o volume da minha garrafa, né? Se ela é uma garrafa de 5 metros, eu extrapolo esses 5 metros para metro, vejo quanto isso equivale em metros cúbicos, conto ali uma subamostra dessa minha água coletada e consigo definir quanto que tem daquele fitoplâncton ali por metro cúbico. Com relação às desvantagens, né? Para eu ter um perfil vertical eu preciso de muitas amostras. Eu posso perder fitoplâncton entre os pontos de amostragem e muitas vezes, né, eu tenho que concentrar. Na verdade, esse negócio de eu ter que concentrar ou por sedimentação, ou por filtração, ou por centrifugação é uma desvantagem. Outro método são as bombas, né? Aqui eu tenho um esqueminha de uma bomba que eu já vou mostrar para vocês. Então, as bombas, né, são dispositivos ali que vão fazer um fluxo, vão bombear um fluxo contínuo de água para a superfície. E esse fitoplâncton, ele vai ser concentrado numa rede de plâncton, porque essa água vai cair numa rede de plâncton, tá? Então, vai ser filtrada ali na rede de plâncton e vai ser concentrada no copinho coletor que eu tenho nessa rede de plâncton, tá? Eu também consigo coletar em profundidades específicas, porém, vai depender muito da potência da minha bomba, tá? Porque quanto mais fundo, maior a pressão e maior é a força que essa bomba precisa para coletar. Eu, uma vez fui coletar com uma bomba, eu não conseguia coletar abaixo de 10 metros, porque a minha bomba não tinha força para puxar, então, né, você tem a limitação do seu equipamento. Então, nesse método, a gente tem um tubo de entrada na água, né? Então, tem o tubo que está na água. Eu tenho a bomba aqui, né? Essa bomba vai puxar essa água, tá? Essa água, então, vai ser jogada aqui na minha rede de plâncton, que vai fazer a filtração e a concentração, né? A concentração desse meu fitoplâncton, tá? Para saber, também é um método quantitativo, tá? Porque eu posso, numa escala de metros, saber o volume da água que foi filtrado ali. Com relação às desvantagens, né? Eu posso ter danos nos meus organismos por causa da resistência ao atrito da água na mangueira e até dentro da bomba, né? Aí isso pode danificar alguns organismos dos fitoplânctons do fitoplâncton que forma cadeias, né, colônias. Eu posso romper essas colônias, bem como eu tenho alguns que formam cerdas, né, estruturas, que eu também posso quebrar essas estruturas, tá? Então, esse é o maior problema. E a vantagem é que eu sei o volume de água bombeado, então eu consigo fazer uma análise quantitativa, eu posso ficar mostrando isso de forma continuamente, né? E eu posso testar em várias profundidades, é óbvio, respeitando a potência da minha bombinha. Tá? Com relação à fixação e o armazenamento das amostras, não é muito diferente do zooplâncton. A gente também fixa em formol a 4%, tá? Porém, essa fixação ela precisa ser feita em garrafas, tá? Que tem que ser limpas e de fácil limpeza. Elas têm que ser impermeáveis ao conservante que eu vou utilizar, o formol. Tem que permitir uma vedação perfeita ali para eu poder sacudir, homogeneizar, tá? E eu evitar perdas ali por evaporação, né? Fazendo com que essas amostras possam ficar armazenadas por longos períodos. Ela deve ser transparente para eu conseguir analisar o estado de preservação e a presença de agregados. O gargalo dessa garrafa, ela precisa ser larga o suficiente para eu poder retirar alíquotas. E essas garrafas, elas não podem ser enchidas completamente. Eu encho cerca de 80% delas para eu poder homogeneizar de uma forma fácil. Com relação
as técnicas de triagem e contagem. Os equipamentos básicos são microscópio, ao contrário do zooplâncton, que é maior, eu consigo usar uma lupa, né? No fitoplâncton não, eu tenho que usar microscópio, tá? Eu uso a centrífuga para poder concentrar, né? Ou eu posso também deixar decantando se eu não tiver centrífuga, mas a centrífuga faz isso mais rápido. Então, como eu estou usando o microscópio, então a minha amostra vai ser colocada em lâmina, né, fechada com lamínula. Eu normalmente tiro a minha amostra com auxílio de uma pipetinha Pasteur, né? Se eu quiser contar, né, fazer uma análise quantitativa, eu uso a câmara de Neubauer, tá? E é preciso também que eu tenha guia de identificação, para eu poder, né, saber o que eu estou vendo ali. Então, aqui algumas imagens também, tá, para vocês, que vocês vão poder, né, nessa imagem eu não botei, e não tem artigo com elas, eu tirei da internet, mas como vocês vão ter contato com a aula, vocês podem verificar, né, com um pouco mais de calma, tá? Né, aqui a gente tem várias diatomáceas e dinoflagelados, esquematizados, isso é esquema. Né? Aqui também vários organismos, tem dinoflagelado, tem diatomáceas, é basicamente isso, não estou vendo clorofície. Tem uns zooplânctons aqui também, tem um zooplâncton aqui nessa coluna aqui, mas vocês esqueçam deles, o resto é alga, tá? Então, o resto é tudo alga, fitoplâncton. Então, aqui um esqueminha mais colorido, né, com vários organismozinhos de fitoplâncton. Aqui a gente tem diatomáceas, tem clorofícias, aqui é diatomácea também, diatomácea, clorofícia, diatomácea, uma euglenoficia, eu não tô vendo dinoflagelado aqui, não tem problema não. E aqui é como a gente vê, né, no microscópio, é assim que a gente vê. Então, clorofícias, as clorofícias são lindas, são as mais bonitas, né, aí dinoflagelados, diatomácea. Então, quando a gente fizer a nossa aula prática, provavelmente a gente vai dar de cara com essas gracinhas aí. E é isso.